Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. É hora de dar sequência à série The Dark Side of the Flame, série na qual comento as discografias de minhas bandas prediletas. Serão 30 bandas e agora chegamos ao 15º capítulo, portanto, a metade da nossa caminhada. É a vez de falar do Anthrax, a banda estadunidense de thrash metal que compõe o Big Four do thrash metal estadunidense. De fato, o Anthrax é a quarta força, né, atrás de Metallica, Megadeth e Slayer. E, embora esteja na lista das 30 bandas com as quais eu tenho familiaridade com toda a discografia, o Anthrax é uma banda que eu passei a escutar mais atentamente nos últimos anos, ou seja, de modo mais recente. Eu não escutava tanto o Anthrax nos anos 90, quando eu comecei a apreciar o gênero. Isso porque eu sempre achei o Anthrax um pouco positivo demais, com algumas brincadeiras, como com aquele flerte com o rap nos anos 80, e depois a mudança de estilo nos anos 90, chegando até a se tornar uma banda de rock radiofônica, depois do lançamento do Sound of White Noise, de 1993, eu deixei o Anthrax um pouco de lado, digamos assim, entre aquelas bandas que eu mais escutava. Mas, a partir dos últimos anos, especialmente após o lançamento do Worship Music de 2011, eu passei a escutar mais o Anthrax, revendo toda a sua discografia, né? E completando até a coleção dos discos do Anthrax. Foi mais recentemente que eu completei a coleção. Bem, eu vou fazer, então, alguns comentários genéricos sobre a trajetória do Anthrax, né? Por conta de ser uma banda com uma trajetória um pouco mais conturbada, digamos assim, do que as outras três do Big Four, né, que nós vimos, com maiores mudanças de formação. É claro que o Megadeth também teve muitas mudanças, mas o Megadeth é muito identificado com a figura do Dave Mustaine, e o Anthrax teve diferentes vozes ao longo da sua trajetória. E é por isso que eu vou fazer primeiro um apanhado geral, vou falar qual é a minha fase favorita, e vocês já sabem qual é, porque de certa forma eu já disse, e aí, depois disso, eu vou falar, vou apresentar para vocês o meu ranqueamento dos discos, falando daquele que eu menos gosto até aquele que eu gosto mais. Muito bem, a banda iniciou os trabalhos em 1981, por isso ela completou 40 anos ano passado, e o primeiro disco lançado foi Fistful of Metal, de 1984. Foi lançado logo no início de 84, portanto, naquela mesma onda, né, em que surgiram as primeiras obras do Metallica e do Slayer. E, na verdade, esse disco, embora tenha sido lançado depois desses dois que eu mencionei, ele tem uma importância fundamental na história do gênero, porque com a música Metal Thrashing Mad, o Anthrax, de fato, definiu esse novo subgênero. A partir de uma resenha do jornalista britânico Malcolm Donn, na revista Kerrang, surgiu justamente a expressão thrash metal, a partir dessa faixa Metal Thrashing Mad, que é uma das melhores do disco. Um disco que é muito bom, que apesar, né, desse pioneirismo de dar o nome ao gênero, é um disco que soa bastante próximo ao power metal e que tem na voz de Neil Turbin, que foi o vocalista nesse disco, uma sonoridade muito próxima ao do Exciter, né? E a banda, de fato, até chegou a excursionar com o Exciter, a banda canadense, né? E os vocais do Neil Turbin aqui realmente são muito parecidos com os vocais do Dan Biller, né? O baterista e líder do Exciter, né? Especialmente o álbum Heavy Metal Maniac, né?
Bem, esse disco, então, é um disco importante na história do thrash metal. Depois eu vou comentar, né, fazer maiores comentários sobre ele, quando eu apresentar para vocês o ranqueamento. Bem, aqui, né, a banda ela foi originalmente formada em 1981 em Nova York, né, como eu havia dito, e os principais integrantes, né, na origem eram o guitarrista Scott Ian e o baixista Dan Lilker, que depois saiu, depois do primeiro disco do Anthrax, e formou o Nuclear Assault, né? Além do vocalista Neil Turbin, a banda contava aqui já com o guitarrista Dan Spitz e o baterista Charlie Benante, né? Charlie que ao longo dos anos se tornou uma espécie de líder da banda junto com o Scott Ian, né? Fazendo não apenas a bateria, mas compondo maior parte das músicas e das letras e exercendo até um papel em alguns discos. O Charlie chegou a tocar a guitarra, né? Muito bem. E aí, a partir do segundo álbum, vem a formação clássica, né? Com Joey Belladonna nos vocais. E aí a banda lança, nos anos 80, mais 4 álbuns, que são os álbuns da era clássica, né? Nós temos esses 4 álbuns, né? Spreading the Disease, Among the Living, State of Euphoria e Persistence of Time. Eu tenho esses 4 discos nesse box aqui, chamado Aftershock, que tem os discos da era Island, né? É o nome da gravadora que lançou esses discos nos anos 80. Né? O Spreading the Disease, em 1985, um álbum muito bom. O Among the Living, de 1987, que é o álbum mais popular do Anthrax, que tem os maiores clássicos. O State of Euphoria, de 1988, e o Persistence of Time, de 1990. Né? E, enfim, eu não tive esses discos em vinil, como foi o caso das outras bandas do Big Four, né? Eu tomei, digamos, maior familiaridade com esses discos na última década, né? É por isso que eu tenho, talvez, uma certa preferência pela fase mais recente do Anthrax. Bem, em 1992, assume os vocais o vocalista John Bush, né, que era o vocalista do Armored Saint, né? E eles lançam, a banda lança em 1993 o disco Sound of White Noise, que é um disco que teve grande sucesso comercial, especialmente por conta da faixa Only, que na época, né, nos anos 90, tocava no rádio. E a banda, de fato, ela seguiu um caminho muito parecido com o Metallica, fazendo sucesso e moldando seu som a um público mais amplo, mais radiofônico. Mas nos primeiros 2 discos da era John Bush, né, o Sound of White Noise e o Stomp 442, a banda manteve um peso e, nos melhores momentos, até soava mais pesada do que a época dos anos 80. Né? As guitarras com groove, com uma afinação muito parecida com a do Pantera. Inclusive, o guitarrista Dimebag Darrell chegou a fazer participações especiais nos álbuns seguintes, né? Especialmente no volume 8, The Threat is Real, de 1998, e depois a banda encerrou a era John Bush com esse último álbum chamado We've Come For You All, de 2003. Bem, o Anthrax, então, nessa era, né, ele teve uma característica, né, além dos vocais do John Bush, né, que, embora seja um grande vocalista, né, ele é bastante diferente, né, do Joey Belladonna. Então, muitos fãs do Joey Belladonna não gostaram tanto dessa fase. Por outro lado,
a banda, por conta da sonoridade, atingiu um público maior, com um thrash metal menos tradicional, com uma sonoridade mais moderna, mas com discos que, de fato, são muito bons, né? Especialmente se a gente ouve hoje com uma atenção maior e deixa de lado, como eu deixei, né, algum pé atrás que eu tinha em relação ao Anthrax, né? Enfim, mas a banda, ela de fato ressurgiu em 2011 com o Worship Music, né, que é um álbum fantástico, que tem uma sonoridade pesada, manteve o caráter, né, groovado, digamos assim, da era John Bush, mas com a volta de Joey Belladonna de uma forma que eu considero até melhor e superior do que ele cantava nos anos 80, a banda, de fato, tem lançado ótimos trabalhos, né? Na verdade, 2, né? E eu espero ansiosamente por mais um, porque além de Worship Music de 2011, a banda lançou também For All Kings em 2016. Bem, então, essa é a trajetória do Anthrax, né? Você tem 4 fases, né? A primeira fase com do Fistful of Metal, né? Essa fase inicial com um vocalista Neil Turbin, né? Que não continuou na banda, que depois foi substituído já na segunda fase, que é a fase mais clássica, pelo Joey Belladonna. Depois nós tivemos a era John Bush e, por fim, o retorno do Joey Belladonna numa fase da banda, né, que já consolidada com sempre 2 guitarristas, né? Primeiro foi o Robbie Caggiano, agora o John Donné e enfim, com isso a gente tem uma banda, né, soando cada vez melhor, né? Como eu disse, os vocais do Joey Belladonna, né, atingiram uma maturidade, né? Soa um pouco mais grave, em muitos momentos parecendo Ronnie James Dio, né, se vocês permitem essa comparação, mas é um grande vocalista e está em ótima fase, né? E eu espero então que a banda continue lançando discos tão bons quanto lançou esses 2 últimos na última década. Muito bem, então qual seria o meu ranking dos discos do Anthrax, né? Bem, eu vou colocar em 11º lugar, né? São 11 discos de estúdio, o volume 8 de 1998, né? É um bom disco, né? Mas tem algumas coisas experimentais, tem umas faixas não tão interessantes. Né? Você tem aqui a participação do Dimebag Darrell, né? Do Pantera, mas ele não aparece como guitarrista da banda. Então se percebe a falta de um segundo guitarrista, né? A banda aqui ela tem 4 integrantes apenas. Tem algumas boas músicas, eu gosto muito da Catarsis, né? Um ótimo refrão, tem algum peso, eu gosto também das faixas Born Again, Idiot e Killing Box. Enfim, um bom disco, volume 8, mas que é geralmente considerado o disco mais fraco da era John Bush e consequentemente, também o pior do Anthrax, né? Um disco raro, foi o último que eu comprei aí para completar a minha coleção. Em 10º lugar, o disco posterior a esse, We've Come For You All, de 2003, né? Um disco que teve um sucesso, assim, né? Foi mais bem visto do que o anterior. A faixa que obteve assim um sucesso, a faixa de trabalho, a faixa Safe Home, né, que tem um clipe com Keanu Reeves. Eu gosto da faixa Strap It On. Nobody Knows Anything. É um disco bom, mas é um disco menos pesado do que os 2 primeiros da era John Bush. Contém já aqui a guitarra do Robbie Caggiano, né, que eu gosto muito. Mas é um disco
de razoável para bom apenas, né? Assim como eu considero apenas razoáveis 2 discos da era clássica dos anos 80, né? Persisting of Time, perdão, de 1990, né? Temos algumas faixas boas, como Keep It in the Family, Got the Time, que é a mais conhecida, né? Teve um clipe que, na verdade, é um cover, e Belly of the Beast, né? Que são os destaques desse álbum de 1990. É um álbum pesado, mas as músicas não são assim tão boas quanto nos álbuns anteriores. E então fica na 9ª posição no meu ranking. Em 8º lugar, o álbum anterior a esse, State of Euphoria, de 1988. Tem algumas faixas clássicas, como Be All and All, mas também, né, uma faixa que chama a atenção é um cover, que é Antisocial, que é um ótimo cover, é um cover de uma banda francesa chamada Trust, a banda francesa com nome em inglês, né? E é uma faixa que é tão bem apropriada pelo Anthrax, parece uma faixa própria, né? Mas o disco como um todo, ele é inferior aos 2 primeiros dessa era Joey Belladonna, né? Por isso, ficam respectivamente na 9ª e 8ª posições. Em 7º lugar, eu vou colocar o Stomp 442, de 1995. Um disco que é colocado muitas vezes numa posição mais desfavorável, digamos, na discografia, mas que eu acho muito bom, que eu acho pesado, né? Gosto das faixas, a primeira, Random Acts of Senseless Violence, ótimo título. Gosto da faixa King Size, In a Zone, Nothing. Eu gosto desse disco, acho bom, pesado, né? Tem toda a questão, né? O Anthrax, ele foi adquirindo esse som mais groovado, manteve uma base de thrash metal, mas também uma grande influência do punk, do hardcore. Nós conhecemos o trabalho paralelo do Scott Ian e do Charlie Benante, chamado SOD, né? Stormtroopers of Death, né? Que é uma banda de punk rock, de hardcore metal, punk, thrash metal, seja lá como for, algo que hoje em dia se qualifica também como crossover, thrash metal, alguma coisa assim, uma banda interessante, um projeto interessante, né? E essa sonoridade está presente nos discos especialmente a partir dos anos 90. E, de certa forma, até hoje, embora hoje em dia as faixas sejam mais longas, mais típicas do heavy metal tradicional e do thrash metal, tal como ele é feito, praticado, tocado hoje em dia, né, pelas grandes bandas dos anos 80. Bem, então, Stomp fica em 7º lugar. Em 6º, Sound of White Noise, que é um bom disco, né? Apesar do caráter um pouco radiofônico. A faixa Only, ela é de fato muito boa, um riff de guitarra com groove muito bom. John Bush, né? Um ótimo cantor. Black Lodge também é uma faixa mais lenta, mas é muito bom. Package Rebellion, eu gosto muito. E a última faixa, This Is Not an Exit, muito boa, né? Enfim, um disco muito bom, né? Que mesmo aqueles que não são tão fãs da era John Bush consideram o álbum muito bom, né? Vale a pena mencionar que há um disco do Anthrax que contém todos os clássicos da era John Bush, ou melhor, os clássicos da era Joey Belladonna, dos anos 80, e alguns também clássicos do primeiro disco, Fistful of Metal, interpretados por John Bush nessa coletânea aqui chamada The Great of Two Evils, né? Como é uma coletânea, não coloco aqui no ranqueamento, mas fica a dica para quem não conhece essa coletânea, que é muito boa. Bem, então, Sound of White Noise fica em 6º lugar, e agora a gente passa para o top 5, né? E aí, abrindo o top 5, o Fistful of Metal, né?
um disco que, embora soe um pouco datado, né, um power thrash metal da primeira metade dos anos 80, é um disco clássico, importante na história do gênero, né, com faixas ótimas, como, além da metal thrash mad, Death Rider, né, que é inclusive o nome da banda que depois o vocalista Neil Turbin formou, Panic, Soldiers of Metal, Death from Above, e a única faixa aqui que eu não gosto muito é justamente esse cover do Alice Cooper, I'm 18, né? E a banda, o Anthrax sempre fez bastante cover, tal. Isso é interessante, mas eu acho que abusa um pouco de colocar covers assim, não como bônus, mas como faixas do disco, né? Isso desde o primeiro disco. Mas, apesar disso, fica em quinto lugar pela importância, né? Fistful of Metal, de 1984. Em quarto lugar, eu vou de Spreading the Disease, de 1985, primeiro disco da era Joey Belladonna. Esse disco aqui com essa capa, né, muito interessante. Um disco que contém faixas ótimas, como A e R, Madhouse, Aftershock, Medusa, minha favorita desse disco. Enfim, é um grande álbum, né? É um disco pesado, thrash metal clássico, né? Estreia da formação clássica, muito bom. Esse disco, Spreading the Disease, fica em quarto lugar. Em terceiro, inevitavelmente, o clássico, né? Best of, talvez, da banda, Among the Living, né, que é a faixa que é o disco que contém as faixas mais conhecidas, como além da faixa título Caught in a Mosh, I Am the Law, aquela faixa impronunciável, né, que é Nice Fucking Living, ao contrário, né, que é uma homenagem, né, a um ator comediante estadunidense chamado John Belushi. Índias, né, uma faixa muito interessante, simpática, né, para nós americanos, né, originários. E, enfim, um ótimo disco, um clássico, né? A única coisa que eu lamento um pouco é o fato da banda até hoje, né, inclusive na turnê do For All Kings, ter tocado esse disco Among the Living na íntegra, né, ocupando aí boa parte, um terço do show ou mais. E isso eu acho um pouco, eu achei um pouco desnecessário, né? E isso atrapalha, por exemplo, esse álbum ao vivo que foi lançado logo depois, né? Kings Among Scotland, né? Que contém justamente praticamente todo o segundo disco, né? Desse álbum ao vivo, né? Lançado em CD e em DVD, ele é ocupado pela execução completa do Among the Living, né? Quando eu preferia ouvir os álbuns e as composições mais recentes, porque são, de fato, as minhas favoritas. E é nesse sentido que eu vou surpreender os fãs antigos que estão acompanhando essa série e colocar em segundo lugar For All Kings, de 2016, o segundo melhor disco do Anthrax, na minha opinião, né? E o primeiro vocês já viram qual é. Então, eu acho, né, como eu já disse, a produção recente, mais recente do Anthrax, melhor do que a produção mais antiga. Então, eu acho esse disco For All Kings excelente. Gosto muito de todas as faixas, mas destaco aqui a faixa título, né? For All Kings Committed. Breathing Lightning, Breathing Out, Suzerain, Evil Twins, All of Them Thieves, The Battle Chooses, enfim, um grande disco do Anthrax, né? Grande trabalho também do John Donné nas guitarras, substituindo Rob Cagiano. Mas o melhor mesmo, para mim, foi o álbum anterior, Worship Music, de 2011. E eu tenho, né? Vocês podem ver, camiseta, disco e CD. CD nessa versão aqui especial, né? Que a banda ela lançou Worship Music em 2011
pela Megaforce Records, né, que também foi a que lançou o primeiro disco, né? E depois ela assinou com a Nuclear Blast e relançou Nuclear Blast, né, a, a gravadora, né, europeia, alemã, e relançou o álbum nessa versão, né, nessa caixa, junto com o EP Anthems, né, que contém uma série de covers, né? E, enfim, eu acho um disco fantástico, bom do início ao fim, pesado, a sonoridade do Anthrax, né, com tudo que tem de melhor de todas as suas épocas, com a banda tocando na sua melhor forma, o álbum melhor produzido, as composições mais fortes, da primeira faixa, né, para valer, Air from Hell, até The Devil You Know, Fight Until You Can, I Am Alive, grande faixa, In the End, The Giant, Judas Priest, né, uma faixa muito boa, Crawl, The Constant, Revolution Screams, todas faixas ótimas, na minha opinião, o melhor disco do Anthrax. E é isso, gente. Assim encerramos, então, essa primeira metade da série, né? Já falamos aí de 15 bandas e completamos agora essa parte da série em que eu falei do Big Four do thrash americano. Nos próximos episódios eu ainda continuarei nos Estados Unidos, vou abordar uma banda, né, considerada uma das grandes bandas de thrash metal dos Estados Unidos, que embora não esteja no Big Four, é uma grande banda localizada na área da Baía de São Francisco, da Bay Area, que é o Testament. Vou falar sobre o Testament e depois nós seguiremos nossa jornada pelos Estados Unidos, encerrando o nosso passeio pela ensolarada Flórida e o surgimento do Death Metal. Ok? Continuem acompanhando o canal, se inscrevam e até a próxima.